Namastê, aqui é Diana Lima, sou terapeuta holística e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Osho, porque foi com Osho que iniciou toda essa minha caminhada, porque é o que a gente está, é uma caminhada, não existe um ponto final. E o primeiro livro que eu li dele foi esse, Liberdade, a coragem de ser você mesmo. Então é uma história bem interessante, porque na época, quem me segue sabe, eu era professora. Eu não gostava da profissão, mas a questão, depois de muito tempo que eu fui entender, não é que a profissão era ruim. A questão era a minha mentalidade. Então eu tinha uma forma de interpretar a vida que não importasse. Eu podia ir na melhor profissão do mundo, onde ele pagasse bem, eu ia achar um jeito de ser infeliz. Eu demorei a entender isso, que eu sempre arranjava um jeito de ser infeliz, que eu sempre arranjava um jeito de ver o pior da situação. A minha vida naquela época não era uma vida difícil, mas eu interpretava assim. E isso estava me levando à loucura, à ansiedade, a uma depressão que estava desencadeando tudo isso pela forma como eu me posicionava. E foi muito engraçado essa época, porque na época, eu falando tanto época, naquele período eu era professora e muito religiosa, muito. Eu participava da igreja, do movimento, do grupo de jovens, da pastoral da criança e tal, e eu muito séria e tal, só que na igreja eu não estava encontrando a paz. É claro, eu não digo que igreja não é legal, é claro que é, mas pra mim, eu não estava encontrando paz ali dentro. E eu ficava naquela frustração. Então, por fora, eu parecia uma pessoa centrada, uma pessoa bem equilibrada, mas por dentro eu estava para explodir, eu estava muito frustrada, um grau de ansiosidade muito grande, muito revoltada com a vida, e eu me sentia presa. Eu me sentia muito presa. Eu me lembro até de uma vez que uma menina, que era prostituta, profissional, ela não tinha problema nenhum em falar que ela era mesmo. E ela contava que ela viajava para onde ela queria, que ela fazia o que ela queria da vida dela, e eu ali, me sentindo uma prisioneira, dando aula sem gostar de dar aula, estudando, fazendo um curso para poder passar em um concurso, um curso muito chato, tinha nada a ver comigo. Eu fui vendo tanto que eu era prisioneira, enquanto que aquela moça ali, que era totalmente contra os padrões do que eu acreditava, do grupo onde eu estava, e ela parecia ser muito mais livre do que eu, parecia que estava levando uma vida muito melhor do que a minha, enquanto que eu estava ali. A sociedade em si me admirava, as pessoas tinham certo respeito pela oposição que eu tinha dentro da igreja, mas era uma frustração muito grande, muito grande. E aí eu fui clamar com uma amiga minha, porque era uma das coisas que eu mais fazia, como que as pessoas iam me aguentar naquela época, eu encabulo, porque eu reclamava da vida para todo mundo, era para todo mundo. Quem chegasse perto de mim, eu começava a reclamar da vida. E aí uma amiga minha que também era professora, eu fui lá reclamar da vida para ela. E ela, ao invés de me ajudar a reclamar, porque quem reclama da vida, ou ele acha alguém que ajuda ele a reclamar, ou alguém que vai lá e dá uma lição de moral. E ao invés de ela fazer essas duas coisas, ela começou a mandar citações do Osho. E aquilo me chamou muita atenção, eu gostei muito daquelas citações que ela estava mandando para mim, daquele homem. Aquilo era tão diferente, aí eu comecei a pesquisar. E tem um site que chama Palavras de Osho, e eu entrava naquele site e eu lia os artigos com uma sede, com uma coisa, e era algo assim incrível. E eu lecionava história, minha formação é história, professora de história, e eu estava terminando uma formação também em pedagogia. E eu sabia que se eu quisesse dar uma boa aula, mesmo com todos os desafios que existem na sala de aula, eu sabia que se eu chegasse com conteúdo, se eu chegasse bem preparada, eu teria mais facilidade em ter domínio de sala, mas mesmo assim eu não conseguia estudar. Mesmo eu, na profissão, eu fui aluna, eu fui uma das melhores alunas do meu curso, mas eu não conseguia pegar um livro para estudar. Na verdade, eu não conseguia nem ler os textos do próprio livro didático, que são textos super simples, que você entende em questão de minuto. Nem aquilo eu estava conseguindo. O tamanho era o nível de frustração, o nível de desespero que eu estava naquela época. Mas os livros de Osho eu conseguia ler. Eu lembro que quando eu peguei esse daqui, foi uma questão de
3 dias eu li ele. E olha que na época eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu trabalhava os 3 períodos. Eu tinha o curso de pedagogia nos finais de semana. E eu conseguia ler. E eu tinha muito problema de enxaqueca na época. E mesmo assim eu lia esses livros. Eu ficava encabulada. Nossa, mas faz mais de ano que eu não pego um livro para ler. E eu pego o livro desse cara e leio até o fim. É claro, lembrando que os livros dele não foi ele que escreveu, ele fez palestras e as pessoas foram editando e tornando em livros, foram compilando e colocando em livros. E o primeiro foi Liberdade, a coragem de ser você mesmo, que era o grande enigma que eu tinha na época, porque eu não era eu mesma. Era como se eu estivesse esperando a permissão dos outros. Na minha mente, o que acontecia? Eu estava ali numa profissão horrorosa porque eu não tinha outra opção. Porque a sociedade era muito machista, eu estava numa cidade do interior e para a mulher não tinha outra opção, então eu tinha que aguentar aquilo dali. Então era essa mentalidade que eu tinha, que mentalidade medíocre que era. E eu não via que se eu quisesse mudar a minha realidade, se eu quisesse mudar a minha vida, eu ia ter que chutar o pau da barraca, eu ia ter que ser responsável. E aqui ele fala muito isso. Ele diz que o que fortalece nosso espírito é a gente tomar decisões. O que faz você se sentir forte, o que faz a sua voz do coração ser ouvida realmente, o que faz ela ter força, é você assumir a responsabilidade pelos seus atos. É você ir lá e fazer o que você quer, mas ser responsável por isso. É isso que faz fortalecer. E na época eu estava ali esperando que alguma coisa acontecesse, eu estava ali esperando pelo destino, esperando a oportunidade, e isso nunca ia acontecer. Isso nunca ia mudar. Então eu ia ficar sempre ali naquela frustração. E quanto mais eu lia os livros dele, mais me dava aquela ânsia, aquela vontade de mudar. E foi muito engraçado, porque como eu disse no início, eu era lá aquela boa menina da igreja, participando, liderando o grupo de jovens, entre as lideranças lá da pastoral da criança, da pastoral disso, daquilo. E nisso eu começo a vir com esse tal desse Osho, que não tinha nada a ver com nada. E eu falava do Osho e fui revoltando e parei de ir para a igreja de uma hora para outra, que todo mundo assim assustou. E aí na escola eu falei, não quero dessa, eu dispensei as aulas noturnas. Falei, não quero essas aulas, não tem nada a ver comigo. Era português no ensino médio e eu lecionando história, eu professora de história de pedagogia, dando português no ensino médio e 3 períodos. Falei, não, eu também não quero isso. E fui chutando o pau da barraca. E fui falando, isso eu quero, isso eu não quero. E eu fui assumindo a responsabilidade. Eu ainda não entendia certas coisas, como o próprio conceito de responsabilidade. Na época eu ainda não conhecia o Ho Oponopono. Eu achava que era apenas a responsabilidade pelos meus atos e não pela vida em geral. Mas isso foi uma caminhada. À medida que você vai conhecendo, você vai elevando a sua consciência, você vai tendo uma percepção melhor dos fatos, do que está acontecendo. E tem uma outra analogia bem legal que ele faz aqui, que é o camelo, o leão e a criança, que para mim é excelente. O que é o camelo? O camelo é quando somos submissos, estamos ali de cabeça baixa, estamos ali esperando o destino, esperando o governo, esperando que algo aconteça. Enquanto isso a gente vai aguentando, a gente vai levando, a gente vai suportando. O leão é quando a gente percebe que não vai acontecer esse destino, que não dá para depender mais da sorte. Quando você vai lá e fala, chega, eu não quero mais isso. E aí Osho me transformou numa leoa, quando eu disse chega. E você vai lá e faz acontecer, e você vai lá e põe a sua opinião, põe a sua ideia, arca com a consequência disso. Quando você começa a sair daquele papel de coitadinho e começa a gritar pela sua liberdade, pelo seu espaço. E aí, por último, é o estágio da criança, que é o que estamos procurando. Eu acredito que se você está aqui, você está comigo, procurando chegar nesse estágio da criança, que é o estágio em que a gente entra em paz, é o estágio onde a gente se entrega, onde eu não preciso lutar mais. Porque eu percebo que o mundo,
que o mundo está dentro de mim, que tudo é o meu espelho, que eu preciso curar em mim. Eu preciso curar dentro de mim o que eu vejo de errado no mundo. Na época eu não tive essa percepção, na época não. Então foi bem depois do Ho Oponopono, depois de alguns tombos também, porque eu acho que eu li tanto hoje que aquilo foi impregnando no meu inconsciente, e aí com o tempo que eu fui compreendendo, captando. Porque naquele momento eu sentia como se eu fosse uma pessoa perdida no deserto e de repente encontrou um oásis. E era aquela sensação que eu tinha, porque era uma nova forma de ver a vida. Porque eu via a vida de uma forma muito dolorosa. Eu tinha um ponto de vista muito negativo de mim mesma. Eu olhava para mim e via ali uma pessoa incompetente, uma pessoa que não valia a pena. Eu olhava só para os meus fracassos, para os meus pontos fracos e achava que aquilo era eu. E quando eu olhava para aquilo, para o que eu achava que era o meu passado, pelo meu presente, o futuro me dava um desespero muito grande, porque eu não gostava do que eu estava desenhando. E quando eu encontro esse homem, quando eu encontro essa forma tão diferente de ver a vida, aquilo me deu um alívio. Me deu uma sensação de que, olha, tem opção sim. Não preciso viver aqui pro resto da vida. Existe uma opção, não tem que esperar a minha aposentadoria. Eu posso tentar outros caminhos, eu posso tentar outras coisas. Aí eu fui pensar, mas se eu tiver que arcar com alguns tombos, com alguns fracassos, o preço vale a pena. O que não dá mais é para eu ficar aqui onde estou. Então era essa a sensação que eu tinha. Como se eu estivesse no deserto, morta de sede. Então eu tenho essa indicação para você do livro Liberdade, não só Liberdade, qualquer outro que você leia, tenha coragem, criatividade, faça seu coração vibrar, consciência e também os artigos que você vai encontrando na internet que vale super a pena ler. Porque hoje ainda fala que não é as palavras dele que contam, ele só está te seduzindo para meditar, e realmente ele seduz mesmo. Você vê aquele mundo, você vê que, uau, eu posso estar em paz. Nossa, então eu não preciso sofrer. A gente sofre porque a gente pensa que precisa sofrer. A ansiedade faz sucesso porque todo mundo no fundo acha que precisa dela. E quando você lê Osho, você começa a entender que você não precisa da opinião dos outros, que na verdade elas nem existem, é uma grande ilusão do nosso ego. Um dia você vai perceber que se você deixou sua vida se guiar pelo que os outros dizem, por medo do que os outros iam pensar e falar, nossa, é a mesma coisa de ter vendido a alma pro diabo. E ele fala muito isso também em alguns livros dele. E é maravilhoso essa forma diferente de ver a vida, essa forma diferente de interpretar o mundo. Então vale a pena você aderir a essa forma de pensar, vale a pena você aderir ao direito de ser você mesmo que no momento você ainda não saiba quem é você, como foi o meu caso também na época que eu li. Eu sentia aquele desejo da liberdade, mas eu ainda não estava livre. Na verdade, eu vi que existia um caminho, que até então eu não sabia. E aí foi graças a hoje, que foi graças àquela minha amiga, que ao invés de ceder a minha reclamação ou me dar uma lição de moral, foi lá e começou a falar desse homem. Eu lembro que ela até ficou muito surpresa, falou assim, nossa Diana, eu comentei de hoje com tanta gente e o povo achou tão chato, mas você não, você abraçou o cara. E realmente, eu abracei o Osho e toda a filosofia, a ideia, e comecei a modificar minha vida, a dar permissão, levar alguns tombos, tive que olhar de cara para a sombra, né? Nós temos esse lado sombra, e eu tive que olhar de cara para a sombra, também sentir dor, mas em nenhum momento eu me arrependo, nenhum momento, porque por máximo que essa caminhada teve momentos de dor, teve momentos que eu senti muito medo mesmo, a vida como eu levava, não a vida em si, a vida era boa, a vida é boa, e tem até uma música que fala, né, a vida é bonita e pode ser mais. A minha vida era bonita, mas eu não via isso. Eu via como se ela fosse horrível. E se eu tivesse continuado naquele padrão que eu estava, se eu tivesse continuado deixando as pessoas decidirem minha vida, decidirem meu caminho,
Sinceramente, eu não sei a que patamar eu estaria hoje. Eu não sei onde eu estaria hoje, pela forma como eu estava lidando com a vida antes de encontrar Osho e antes de me permitir ser seduzida pelas palavras dele. Gratidão, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse momento, eu quero que você deixe aí o seu curtir, se ainda não se inscreveu, se inscreva e coloque aí se você também conhece Osho, qual que foi a experiência que você teve com ele, ou está tendo, ou se existe outro guru que te influenciou também. Um beijo para você e até a próxima!